Ou você morre como um herói, ou vive o bastante para se tornar um vilão. Uma frase do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, que um inscrito recentemente comentou em um dos shorts que eu postei. Para alguém que acabou de entrar no vídeo, pode ser que não tenha entendido o motivo para eu colocar ela aqui no começo, mas ela descreve muito bem o que iremos abordar hoje aqui no vídeo. A trajetória de Kevin Caslana e se o mesmo é de fato um herói ou um vilão. Fala galera, voltei, aqui quem fala é o Angel e hoje eu decidi que estava na hora de trazer um vídeo falando sobre Kevin Caslana. Isso pois recentemente o mesmo voltou a aparecer nos resumos, no último principalmente, porque ele saiu do Mar Quantum finalmente, e por causa das suas atuais atitudes, muitos vêm se perguntando o porquê ele está fazendo isso. Afinal, ele não deveria ser um herói? A verdade é que a maioria entendeu, mas é claro que tem alguns que não. E na verdade isso até que é meio normal, porque para alguns Kevin sempre esteve certo. Muitos acreditando nisso porque são fanboys do cara. Gostando ou não, você tem que admitir, o que Kevin tem de fanboy é coisa de louco. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar o que ele é, mas só dizer não iria explicar pra você o porquê ele se tornou isso. E com Arroyo criando um personagem tão complexo, tão bem detalhado e tão bem desenvolvido... Não, eu falei tudo isso, mas calma, eu não virei outro fanboy do Kevin. A verdade é que Arroyo faz isso com a maioria de seus vilões e até outros personagens que não tenham que ser realmente vilões. Ela humaniza os personagens bastante, ela evita dar rótulos para eles, não deixando que você simplifique um personagem o chamando de vilão ou herói. Embora alguns possam, né... Cocólia. Calma, também não posso deixar meu ódio me influenciar. Cocólia tinha sim seus motivos pra ser daquele jeito. Hashtag confia. Mas bom, com um personagem com tantas camadas pra ser explorado, com tanta construção e desconstrução, nada mais justo do que fazer um vídeo para explorar um pouco mais esse personagem. Esse vai ser o primeiro vídeo que eu faço nesse estilo, então se gostou da ideia desse estilo de vídeo, deixe seu like e comenta aí embaixo, que eu tento trazer mais desse estilo. E se não for inscrito, se inscreve, porque se eu acabar trazendo mais desse tipo de vídeo, você sempre será informado. Mas deixando tudo isso de lado, a verdade é que sim, Kevin é complexo. O mesmo é um personagem bem desenvolvido, queira você goste dele ou não. Apesar de que os fanboys nem realmente ligam pra isso, os caras só querem que o personagem seja fodão e todo poderoso, e aí gostam dele só por isso. Se tem cabelo branco e é fodão, vai ter fã do cara mesmo que ele seja uma porta e não se desenvolva nada na história. Ainda bem que ele não é isso, porque se o Kevin não tivesse desenvolvimento, eu seria totalmente odeio o Kevin e todos que gostam do cara. Mas por sorte ele teve um desenvolvimento incrível e que infelizmente muitos deixam de lado, porque de novo só querem saber do cara ter cabelo branco e ser fodão. Mas bora, vamos ver esse desenvolvimento. Voltando lá pra antiga era, que já tá toda resumidinha aí no canal, e que curiosamente, recentemente eu vi que já faz um ano que eu comecei a resumir. Então é normal se você tiver esquecido algum detalhe. Lá já podíamos ver o começo da personalidade de Kevin. Claro que hoje em dia a gente tem muito mais detalhe disso, e muito mais informação, mas já daquele tempo já dava pra ter uma ideia. Kevin inicialmente é introduzido como um personagem qualquer, mas um adolescente de muitos. Um típico adolescente comum que nunca teve que enfrentar a ameaça Honkai, que nunca passou por nenhuma tragédia, nem nada desse tipo de coisa. Lembre-se disso porque vai ser importante daqui pra frente. E o grande diferencial de Kevin, além de seu cabelo branco, que o cara tinha cabelo branco na adolescência, ele já gostava de uma certa garota, que não precisa ficar guardando muito segredo, afinal isso saiu no primeiro vídeo do resumo, era a Doutora May. A contraparte da antiga era de May, a nerd da escola que não era popular, mas coincidentemente o cara era completamente apaixonado por ela. Esse é outro ponto importante que a maioria das pessoas simplesmente ignora, sendo que essa é a índole do personagem e o bagulho mais fundamental dele. Dessa vez gravem essa informação porque sim, ela é importante, então parem de ignorar ela. Como assim, Angel? Por que está tão tiltado com isso? É que quando começa a confusão do Honkai, finalmente se inicia os ataques, tal, começa a acontecer as tragédias, eu quero que vocês lembrem que Kevin nunca foi o cara que de repente sentiu vontade de proteger a humanidade. Ele não virou do nada um Eren querendo acabar com os titãs, um Lelouch querendo acabar com o mundo em que ele estava vivendo para criar um melhor, e do nada simplesmente desapareceu da minha mente os outros personagens que têm essa índole de, tipo, querer proteger a humanidade. Mas você sabe, tem muitos deles por aí. Kevin nunca foi realmente desse tipo de pessoa. O cara se juntou a Fire Moth, a organização que lutava contra o Honkai, pela Doutora May.
Ele viu que ela havia sido recrutada e para proteger ela, ele se juntou à organização. Esse é o ponto fundamental, porque eu quero que vocês entendam que o Kevin não é tão simples, tão básico para ser rotulado como herói ou vilão. Ele é um humano, ele age por motivos pessoais, ele age pelos próprios sentimentos. E ele não viveu em um mundo de tragédia onde só conheceu dor pra do nada querer mudar o mundo. Porque tem aquele tipo de personagem que, viveu uma vida discriminatória, viveu um mundo horrível e aí queria mudar aquele mundo. Mas o passado do Kevin, o cara tinha uma vida normal. E o cara que vivia uma vida normal, do nada, de repente, quando começa um ataque, querer proteger a humanidade, é algo muito forçado. Não tô dizendo que não pode fazer isso, só tô dizendo que esse não é o caso do Kevin, que foi retratado de uma forma mais humana. Foi dado um motivo pessoal pra ele ali. Depois disso, é claro, ele começou a ver as injustiças do mundo porque agora era um soldado. E aí sua motivação de querer proteger as pessoas também foi começando a aumentar. Mas o foco principal era proteger a May. Tanto que quando ele passou pelo projeto Mantis, claro que você pode pensar, ele fez isso porque ele queria proteger a humanidade, ele fez isso porque tal. Mas a verdade é que ele também fez isso por causa da May. É deixado bem claro isso enquanto você tá lendo. Além dela, também teve outros motivos que o influenciaram, eu só tô dizendo que essa foi a cartada final, para ele tomar a decisão de passar pelo experimento Mantis. E aí, após se tornar o Mantis, ele foi fazendo mais amizades que começaram a se tornar coisas extremamente importantes para ele, que são os Flame Chasers, tanto que no anime especial de Natal, você começa a ver como ele vai se introduzindo ao pouco, vai começando a sentir com os outros Flame Chasers aquele sentimento de família. E aí eles vão se tornar coisas extremamente importantes para Kevin. E para quem ele vai se tornar? Além disso, também, é claro, ele começou a querer proteger mais o mundo, porque, de novo, ele era um soldado. Ele começou a ver as tragédias de perto, e aí, aos poucos, esse sentimento foi brotando. E foi nessa época que o cara começou a fazer inúmeras promessas, eu vou proteger todo mundo aqui, dos Flame Chasers, da família dele, eu vou proteger o mundo, eu vou proteger a Doutora May. Esse tipo de coisa você vai ver bastante se você ver aquele anime especialzinho ali de Natal. Parece ser um especial totalmente aleatório, mas cara, ele te passa muito isso. Ele passa a construção de família daquele grupo, ele passa como o Kevin começa a se adaptar a ele, começa a sentir como um membro de uma família ali, e como ele queria realmente proteger aquele grupo. E com aquele ponto você vê o final da construção de personalidade dele. Ele foi de um adolescente normal, sendo construído aos poucos, a um protagonista de anime que tinha ao seu lado uma família, como se fossem os Touros Negros de Black Clover, os Chapéus de Palha de One Piece, e ele sendo aquele tipo de protagonista que quer proteger todo mundo. Com a construção terminada, vamos para a primeira desconstrução do personagem. E a sua desconstrução começa com o ataque do 10º Hasher, que começa a dizimar os Mantis e principalmente os Flame Chasers. É como se os Chapéus de Palha estivessem morrendo, cara, e o Luffy não pudesse fazer nada. A gente viu isso um pouco em Sabaody, por exemplo. O Kevin aos poucos foi começando a ser destruído. O grupo, a famíliazinha dele que ele havia construído ali, tá morrendo, e ele não pode fazer nada. Mesmo ele sendo o cara que prometeu proteger a humanidade, que prometeu derrotar o Honkai, que prometeu proteger a família, ele não tá conseguindo fazer nada. Aos poucos tá todo mundo morrendo, e o cara tá se sentindo inútil. Tá, ele consegue matar alguns Hashers sozinhos ali, ele conseguiu proteger algumas pessoas, mas não tá funcionando, ele tá perdendo o que é importante pra ele. É mais fácil você notar as coisas que você perde do que você conquista. Ele protegeu algumas pessoas, mas ele perdeu várias, e principalmente as pessoas importantes para ele. Outra coisa que você pode perceber bastante nesse último resumo que eu fiz, que foi quando mostrou a morte da Sakura, uma das membros dos Flame Chasers. Você via ali naquela época como o cara já estava abalado, como ele já estava mal, mais frio, e como a morte da Sakura doeu nele. Ele se lembra de cada momento que foi após a morte dela, dele levando o cadáver dela e da irmã, porque depois que ambas morreu, deixando o cara ainda mais destruído, ele prometeu pra Sakura que levaria o cadáver delas até o vilarejo de Sakura e enterraria sobre as flores de cerejeira. E nem isso ele conseguiu cumprir, porque não existia mais. O Hasher havia destruído todas as flores de Sakura com os mísseis que havia enviado. O personagem que a gente via construído de um adolescente normal para um protagonista de anime protetor foi totalmente destruído, com ele perdendo tudo que havia conquistado. Foi uma desconstrução incrível. E como foi o fim dessa desconstrução? Foi com a morte da May. Porque esse era o traço fundamental do personagem, esse era o fundamento dele. Proteger a May foi o que iniciou tudo e foi o que terminou tudo. Foi uma construção e desconstrução incrível que a Ruyu fez pro personagem. Eu espero que eu esteja sendo bastante coeso aqui nas minhas palavras,
porque eu estou fazendo esse vídeo, e como é o primeiro, eu não sei se estou acelerado demais, que às vezes acontece nos meus primeiros vídeos de alguma coisa eu sou acelerado demais, então tente absorver com calma. O personagem foi aos poucos sendo construído na antiga era como um protagonista para depois perder tudo que tinha e ser desconstruído. E aí você pode me falar, mas ela não deu o bebê pro Kevin cuidar porque esperava que ele cuidasse da criança e voltasse ao normal. Cara, isso foi até uma tentativa da May realmente fazer isso, mas ela mesma sabia que isso não ia adiantar. Ela queria dar uma nova família pra ele porque ele havia perdido a antiga, pensando que isso ia salvar o próprio índole do Kevin, ia salvar quem ele era. Mas não salvou. Tanto que quando ele despertou na nova era, ele cuidou da criança por um tempo, mas depois deu pra uma igreja. O motivo dos Caslana tá lá com a Shixal, com a família Apocalipse, foi porque o Kevin deu o filho dele pra uma igreja cuidar. O cara criou ele ali por um tempo, mas depois não, toma aí, se vira. E ainda fez o garoto jurar o juramento Caslana já, tipo, eu não vou cuidar de você, mas você lembre-se, você vai ter que matar o Honkai. E lembre das suas próximas gerações também fazerem isso. Como você quer me dizer que aquilo salvou ele de algum jeito? Por isso ela até mandou o Su ficar de olho no Kevin. Era a esperança dela, que isso salvasse ele, mas ele já estava completamente destruído ali. Com a morte dos seus companheiros, Flame Chaser, sua família, com a morte de sua amada, o Kevin chegou em um ponto de estar completamente destruído, não querendo saber de mais nada. Ele nunca foi realmente um herói, mas sim, ele era um humano que lutava por causas justas. Ele lutava contra o Honkai, sim. Ele queria proteger os humanos, sim. Mas o motivador pessoal dele e principal era proteger a May e sua nova família, os Flame Chasers. Só que ao final da antiga era, ele simplesmente perdeu tudo e todas suas promessas acabaram sendo em vão. Como ele mesmo disse, ele viu com os próprios olhos o Honkai chegando e destruindo sua casa, deixando de ser definitivamente um herói naquele ponto e indo para nova com uma nova construção. Agora que o cara estava todo destruído, ele seria construído novamente. Mas dessa vez não como um herói bonzinho que queria proteger as pessoas, porque não tinha mais nada pra ele. Ele havia perdido tudo. Agora tudo o que ele queria era simplesmente destruir o Honkai. Não por motivos bons, mas sim por pura vingança. A May tentou dar o bebê pra ele cuidar, pra ele ter alguma coisa ainda com que se apegar, mas pra ele não importava mais nada. Ele agora só queria se vingar. E aí tivemos a reconstrução do personagem, que acabou fazendo até mesmo com que o Projeto Estigma parecesse interessante pra ele. Lembrando, o Projeto Estigma que ele queria colocar em ação era de liberar a energia Honkai no mundo, fazendo com que 99% da população morresse, para que aquele 1% que sobrevivesse despertasse estigmas e conseguisse lutar contra o Honkai. O cara já tava pirado das ideias. Acha mesmo que alguém que estava planejando colocar isso em prática estava realmente preocupado com a humanidade? Naquele ponto, ele só estava querendo destruir o Honkai de qualquer jeito que fosse. A May já havia previsto que isso ia acontecer e por isso mandou o Su ficar de olho nele. E se alguma coisa desse errado, o Su deveria colocar o plano em prática, que foi o que ele fez, impedindo o Kevin de fazer essa loucura, o que acabou até fazendo com que ele prendesse o Kevin no Mar Quantum. Você pode falar, mas o Su e a Fuhua ainda não poderiam ser consideradas família pro Kevin, então ele não realmente perdeu tudo. Sim, o Su e a Fuhua ainda eram importantes para ele, tanto que no final o Kevin liberta o Su. Mas ainda assim, ter duas coisas não impediu o puro ódio dele e a vontade de vingança. Ele sabia que o que ele estava fazendo não era o certo. Ele até fala isso pro Su quando o Su tenta impedi-lo. Ele sabia que o Su ia tentar impedi-lo, porque o que ele tá fazendo não é bom, é só vingança. Então mesmo com o Su impedindo que ele continuasse sua vingança, naquele último momento, ele ainda realmente salvou o Su, sua família, porque é tudo que restava. Mesmo que ele tivesse estragado o seu plano, o Su ainda era uma das últimas coisas que ainda restava pro cara. Então sim, ele ainda sabe o que é certo, ele não mudou tanto assim na forma de ver o mundo, só que agora ele perdeu os objetivos de protegê-lo, porque agora ele só quer destruir. E isso no Mar Quantum só ficou cada vez pior. Como o próprio Kevin comentou no último resumo, o cara teve que ficar no Mar Quantum revendo e revendo a antiga era, sua história, como ele não conseguiu proteger quem era importante pra ele,
como ele falhou em cumprir suas promessas repetidas vezes, só fazendo com que aquele ódio que ele tinha do Honkai, aquele desejo por vingança ficasse cada vez maior. O cara que já não estava preocupado em matar 99% da população para conseguir dar um jeito no Honkai, conseguiu ficar com mais ódio do que ele estava naquela hora. Conseguiu imaginar quão distorcido ficou ele? E assim começou a trajetória de vilão. Você pode dizer que ele não é realmente um vilão, porque ele ainda quer proteger a humanidade, já que ele quer destruir o Honkai, e isso vai permitir que os humanos... Cara, para. Mesmo que destruir o Honkai realmente seja algo bom, o Kevin não tá mais pensando nisso. Ele não tá pensando no que é bom ou que é mal. Ele só está querendo se vingar, destruir o Honkai a todo custo. É como ele mesmo diz, não importa quantos morrerem, não importa que a humanidade não sobreviva depois disso, contanto que vencemos o Honkai, por vingança. E exatamente por isso que o Welt não conseguiu concordar com o Kevin. Depois de ver aquele jeito distorcido que o Kevin estava, sedento por vingança, querendo alcançar isso independente do que tivesse que fazer, não tinha como ele deixar ele voltar pro mundo real. Ele sabia que ia dar ruim. E o Kevin de novo concordou com o que eles estavam falando no último resumo. Ele viu a história do Welt, ele se enxergou no passado como Welt, e na Cilly, na Bronya. Ele sabia que o que eles estavam fazendo era realmente a coisa certa, era a coisa boa. Mas, de novo, pra ele não importa mais. O que importa é destruir o Honkai. Por isso, o cara até deixa eles lá, mesmo que eles estivessem a todo custo tentando impedir ele de voltar pro mundo real. Pra ele, tudo bem deixar eles irem, porque de algum jeito eles vão continuar lutando contra o Honkai, o inimigo que ele quer destruir. E esse ainda está longe de ser o fim da evolução do Kevin. Ainda tem muito daqui pra frente. Mas como é spoiler dos resumos, eu acho que não preciso falar mais. Deixarei para que vocês mesmos vejam através dos resumos e decidam o que vocês acham que ele vai se tornar. Eu espero que vocês tenham entendido a trajetória de Kevin, porque ele está agindo como ele está agindo. Eu não sei se podia ter mais coisas que eu podia abordar, eu só estava tentando evitar que ficasse enorme. Afinal, qualquer coisa que você tenta falar muito da história de Honkai acaba ficando enorme. De novo, se querem mais vídeos assim, analisando trajetória, comenta, deixa o like, compartilha o vídeo. Se quiserem que eu explique alguma coisa a mais, comenta também. Se eu deixei outras coisas importantes que influenciaram a trajetória do personagem, já sabe, né? De novo, não se esqueça de se inscrever para sempre acompanhar esse tipo de vídeo que sai no canal. Mas era só isso mesmo, valeu, vou ficando por aqui. Agora eu tô imaginando o trabalhão que o editor vai ter editando tudo isso. Falou! Fui!